Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, este final de semana, o quarto domingo da Páscoa, é sempre dedicado ao bom pastor. Algo que me surpreende sempre é que Jesus se apresenta como pastor, mas também como ovelha. Segundo a leitura de hoje, João tem uma visão do céu e vê todos aqueles que alvejaram, suas vestes no sangue do Cordeiro, que deram a vida por Jesus, que é apresentado como Cordeiro, e ao mesmo tempo ele é colocado como pastor no céu, não só na terra. Esta imagem do pastor e das ovelhas, para nós hoje é muito distante. Nós não vivemos mais na roça. Eu vivi uma boa parte da minha vida, não boa parte, uma pequenina parte. Quando era a hora de trabalhar verdadeiramente, eu fui para o seminário. Mas sempre tivemos ovelhas. E é um bichinho encantador. Por isso que a gente diz que a ovelha carrega também um elemento sagrado. E é carne bíblica. A codorna, o peixe e a ovelha são as três carnes bíblicas recomendadas para ter também uma vida física saudável. E Jesus se identifica como ovelha, o cordeiro que mansamente se dirige ao matadouro. A ovelha, ela não briga, ela não esperneia, ela não se agita quando é conduzida ao matadouro. Diz o ditado que na hora que é sacrificada a ovelha, se ela berra, o próximo a morrer é o dono. Porque ela não berra. Nem isso ela faz. Então esta imagem que Jesus usa, ela é espetacular. Ela tem uma profundidade de sentido que a gente não consegue esgotar. Ao mesmo tempo que ele é colocado como um pastor, como guia seguro, confiável para nós, ele também se apresenta como um modelo de ovelha, que obedece o Pai, que ouve a voz do Pai. E ele diz claramente no Evangelho de hoje: eu e o Pai somos um. Olha os laços de amor, de intimidade que esta ovelha chamada Jesus tem com o Pai. Podemos dizer que o Pai na vida dele é o grande pastor. Só seremos bons pastores, boas pastoras, se somos também excelentes ovelhas. E Jesus ressalta três atitudes bonitas que nós somos chamados, eu não digo a aprender, porque nós já aprendemos. Eu acho que fortalecer em nós. A primeira, repita com o Padre: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A primeira atitude é escutar. A ovelha deve escutar o pastor. Não é escutar simplesmente as suas palavras e ignorá-las. Aqui o escutar, o verbo escutar, no contexto do evangelista João, significa aderir, levar em conta, colocar no coração, procurar viver aquilo que se ouve, os ensinamentos do pastor.
O pastor Jesus revelou como nós devemos viver, seus ensinamentos, as suas pregações, o seu evangelho, as suas orientações. Eu vou recordar algumas. O bom pastor pede que a gente ame os inimigos. A ovelha não só ouve essas palavras, mas procura viver estas palavras. O bom pastor Jesus diz: perdoar até 70 vezes 7. Sempre perdoar. Quantas vezes a gente ouviu este ensinamento de Jesus? Mas nós devemos também praticar. Então, escutar aqui tem a ver com adesão, com prática, com levar em conta na nossa existência. E o próprio Jesus é modelo de alguém que escuta. Se a gente pegar os 4 evangelhos, ele escuta o doente, ele escuta o leproso, ele escuta aquele que está à margem de uma vida digna, ele escuta Zaqueu, ele escuta aquela mulher pagã. Estou dando alguns exemplos. Jesus é um pastor que também sabe escutar. E Jesus apresenta também essa imagem bonita de Deus Pai, é aquele que escuta os filhos. Lembram o Salmo, muito rezado por nós na nossa liturgia? Aquele infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, o escutar não é simplesmente uma prerrogativa humana, é sobretudo algo que faz parte da natureza de Deus. Quem escuta, coloca o outro no coração. Quem escuta, está manifestando hospitalidade. Quem escuta, tem muito mais chance de se dar bem nos relacionamentos. Por isso que Deus, nos dotou de 2 ouvidos. Para dizer, devemos escutar mais e falar menos, porque Ele nos dotou somente de uma boca. E a gente é bom pastor, boa pastora, em qualquer ambiente, também dentro de casa. Esse final de semana é o Dia das Mães, né? A mãe é uma boa pastora dentro de casa se ela é capaz de escutar. Mãe que não escuta os filhos, como é que vai compreender os filhos? Mas é preciso também escutar a si mesmo. É muito importante a gente se escutar. O que está por trás dos nossos sentimentos? O que estão por trás, quem sabe, das nossas ideias, dos nossos comportamentos, das nossas intenções, das nossas atitudes? Tem gente que não se dá conta disso, que é preciso voltar para dentro de si. O que faz com que a gente seja assim, haja assim, fala assim? A gente só vai escutar o bom pastor, a verdade do bom pastor, se a gente é capaz de nos escutar. Aí a importância do silêncio, do falar menos. Então, esta é a primeira atitude que Jesus lembra que uma ovelha deve ter. As minhas ovelhas. Aí vem a pergunta, você de fato está agindo como uma ovelha de Jesus? Porque ele está dizendo aqui, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Pode ser que a gente não está sendo como uma ovelha de Jesus, porque nós não o escutamos. Outra atitude bonita, repita com o padre, eu as conheço. Que maravilha. Conhecer quer dizer intimidade, proximidade, familiaridade, afeto, amor. A ovelha conhece o seu pastor. Eu sempre conto esse fato, E lá na minha casa, meu irmão gêmeo que cuida das ovelhas. Nós somos sócios das ovelhas. O meu irmão gêmeo cuida. E quando eu vou para lá, eu vou pegar o trato. Eu quero ajudar, Você acha que elas me escutam? Me ignoram. Escuta o meu irmão. Ele é o pastor. Ele está todo dia lá. Eu não. Eu apareço lá, quem sabe, uma vez cada 2 meses. Eu chamo, nem me dão bola. O meu irmão dá um gritinho. Sai correndo. Por quê? O pastor conhece as ovelhas. E também as ovelhas conhecem o pastor.
Tem uma coisa que não muda no ser humano, é o timbre da voz. Isso não muda. Pode passar os anos e o timbre da voz permanece o mesmo. Por isso que Jesus diz: eu conheço as ovelhas pela voz, como as ovelhas conhecem o pastor pela voz. Ou seja, o pastor não é enganado pelo lobo, como também as ovelhas não são enganadas pelo lobo, se eles conhecem verdadeiramente o pastor. Então aqui aparece uma segunda atitude bonita, se tornar próximo do bom pastor, se deixar guiar por ele, permitir que ele também ocupe o nosso coração, procurar manifestar afeto, amor a Cristo, o bom pastor, assim como ele faz conosco também. Terceira atitude que ele nos pede, repita com o Padre: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Escutam, conheço e seguem. O exemplo do meu irmão: ouviram o pastor e o seguiram. Não segue um estranho, jamais. Por isso que esta imagem da ovelha é fantástica. Quando a gente escuta a voz do pastor, a gente o conhece e também a gente se sente conhecido por ele. E ao mesmo tempo a gente o segue. Ele não segue outros. Jamais a gente se engana. Mas para isso, a gente precisa ser próximo do pastor. Estreitar laços. Ser íntimo. Aqui a oração ajuda muito, contato com a palavra. E acima de tudo, o pastor é aquele que dá vida. Uma ovelha chamada da vida. Só nós mergulhamos nessa dinâmica de amor, de amizade, de escuta, de seguimento, quando a gente é capaz também de dar a vida, de dar tempo, de oferecer tempo ao bom pastor. Olha o que aparece logo a seguir, já termino, repita com o Padre: eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Por que Jesus é um pastor confiável? É uma boa pergunta. Porque ele é uma ovelha confiável. Porque ele tem laços estreitos com o Pai. Porque ele ama o seu rebanho. Ele é confiável porque ele nos conduz para algo bom. O mau pastor não se importa com as ovelhas. Não se preocupa com elas. Jesus, pelo contrário, ele é o bom pastor. Ele faz questão de dizer que não é só pastor, ele é o bom pastor porque ele ama as suas ovelhas. E se for preciso, dá a vida, como ele deu a vida por elas. Eu dou-lhes, diz Jesus, a vida eterna. Ou seja, é um pastor que nos conduz para uma outra pastagem. Está conosco nesta, mas para onde ele quer nos conduzir é uma outra pastagem, que a gente nem imagina como ela será, de tão maravilhosa que é. E a gente confia nele. E olha a promessa que esse pastor faz de maneira muito clara, que nos deixa muito tranquilos como ovelhas. Repita com o Padre: e elas jamais se perderão. Imagine a gente sentir isso, que jamais eu vou me perder. Porque o bom pastor me conduz, me protege, me orienta. Ele estará comigo em todas as situações da minha vida. O Salmo 23, mesmo 22, Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da morte, eu não temerei, e o bom pastor estará comigo. Então aqui,
Não se perder é não aderir ao mal, é não acreditar no lobo, é não acreditar naquele que destrói a vida, ou que limita a vida somente a este mundo. O bom pastor nos aponta para uma vida permanente e eterna. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, lembrando das nossas queridas mães, né? A tua mãe, a minha mãe, as nossas mães, elas carregam essas virtudes, né? Essas atitudes de ovelhas, porque escutam a voz do bom pastor, porque como bom pastor elas conhecem os seus filhos e filhas. Às vezes o filho e a filha não precisa dizer muita coisa, a mãe já sabe o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, todo filho e filha segue uma mãe, né? Se não seguir uma mãe, está lascado. Ou seja, corre o risco de se perder. A mãe é uma imagem bonita também da boa pastora, da boa ovelha. Ela tem um papel muito significativo na vida de um filho e de uma filha. Então louvemos esse dom tão precioso que Deus nos concedeu de termos uma mãe. Eu sempre digo que mãe é para a vida inteira, é para a eternidade. Mesmo aquelas que já passaram para outra pastagem, né? É mãe, continua sendo mãe. E filho e filha é filho para a eternidade. Mesmo com a morte, não deixa de ser filho ou filha. Então, uma salva de palmas a todas as mães, né? A nossa comunidade. Jesus diz que nós todos estamos na mão do Pai. Por isso que ninguém tem poder de nos tirar da mão do Pai. Imagine um filho na mão de uma mãe. Ou seja, a mãe é um rosto também visível daquilo que Deus é e faz. Eu vejo aqui uma mãe com 3, né? Em vez de estar pequenininha no colo, está maiorzinha. Mesmo com o tamanho, quem sabe, mais elevado, com a idade mais elevada. Como é bom a gente perceber que estamos na mão da mãe. Para dizer, ela nos dá segurança, sustentação. E estar na mão da mãe significa o quê? Estar dentro do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.